E sobre as ações interpostas por partidos contra a chapa do presidente Jair Bolsonaro, vamos conversar agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Cristiano Vilela, mais uma vez com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Doutor, boa noite, bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite, Brown, boa noite, Lívia, é uma satisfação estar presente em mais um Jornal da Jovem Pan. Doutor, e no bloco anterior nós mostramos que são várias as iniciativas aí contra o presidente Jair Bolsonaro, que tem como origem os atos realizados ontem, mas uma em especial chama a atenção o pedido do PDT, que é o partido de Ciro Gomes, para tornar o presidente inelegível por causa da participação dele ontem nas manifestações do 7 de setembro. O senhor vê cabimento nesses pedidos? É possível que a Justiça Eleitoral acolha esses pedidos? Olha, eu vejo sim cabimento. Do ponto de vista formal, eu vejo que o presidente Jair Bolsonaro, ele passou do tom ontem, fazendo as suas manifestações com um conteúdo mais político, com conteúdo eleitoral, durante as atividades institucionais do 7 de setembro. Então eu vejo que ele extrapolou um pouco os limites da legislação. Agora, o que vai ser apreciado pela Justiça Eleitoral se esse tipo de extrapolamento que eventualmente teve, se ele tem a capacidade de influenciar no pleito, no resultado da eleição. O que eu vejo que daí realmente ele não será procedente, haja vista que foi um fato isolado e que diante das proporções de uma eleição nacional, ela acaba não tendo essa potencialidade, mas que os elementos para o ingresso da ação e para o processamento da ação, eu vejo que sim, porque de fato houve esse excesso por parte do presidente da República. Mas a ponto de o presidente terminar ficando inelegível, o senhor acredita que isso é possível de acontecer pelas decisões mais recentes que o TSE tem adotado, doutor? Não, eu vejo que realmente não. Eu vejo que o quadro tem um quadro para o cabimento da ação, sim, né? O cabimento da ação e a análise, a apreciação do caso. Agora, eu vejo que quando se trata de uma eleição nacional, nós temos que ter elementos que, de fato, tenham potencialidade de influenciar no resultado da eleição. E esse caso, em especial, ele não tem potencialidade nenhuma para isso. Ele foi um evento isolado, um evento pontual com uma capacidade de abrangência, com uma capacidade de se efetivar como um abuso muito pequena. Então, eu vejo que, embora haja cabimento para essa ação, é totalmente legítimo o PDT ingressar com essa ação, é natural que dentro de uma disputa eleitoral os adversários venham a fustigar, a encontrar as eventuais falhas havidas no comportamento dos seus oponentes, mas eu tenho absoluta convicção que o TSE, por conta da jurisprudência já consolidada pelo tribunal, ao final não vai dar ganho de causa a essa pretensão do PDT. Doutor, vou convidar para a conversa também os nossos comentaristas. A pergunta agora é da Cristina Grêmel. Boa noite, doutor. A gente tem visto muita judicialização dessa campanha, né? Como é que o senhor está avaliando isso em relação a campanhas passadas? Vai ficar marcada a campanha de 2022 mesmo com a campanha do investimento em advogados em vez do investimento em marqueteiros? E até que ponto isso pode ser o início de uma nova era das campanhas eleitorais no Brasil? Olha, Cristina, eu como advogado vou dizer que é muito bom isso, né? Esse investimento em advogados, né? Agora, brincadeiras à parte, eu vejo que realmente isso é natural diante da efervescência política que se percebe nessa campanha. É uma campanha que está nitidamente polarizada. E diante de uma efervescência política como essa, é natural que haja eventuais ultrapassagens de alguns limites e é natural que haja sempre uma busca pelo judiciário nesse sentido. Então eu vejo que eu já vinha até imaginando que realmente seria uma campanha que teria uma série de discussões no âmbito judicial justamente por conta das paixões afloradas que estamos percebendo nesse contexto eleitoral e uma campanha muito dividida entre dois lados, né? Então você vê que os demais candidatos de alguma forma ainda não conseguiram, né, se tornar efetivamente tão fortes do ponto de vista eleitoral e uma campanha que acaba ficando polarizada, ela de fato acaba ficando mais disputada também nos tribunais. Miguel Daúde, sua pergunta. Doutor Cristiano, tirando a questão da inegibilidade, pode ter outra punição de menor porte?
Olha, Miguel, eu vejo que essa questão ela pode redundar em punições, no caso de multa, por algum tipo de propaganda indevida que foi feita. O que eu tenho colocado, né, desde ontem, é muito a seguinte situação: é separar duas situações distintas. Uma é a eventual ocorrência de alguma irregularidade, e são irregularidadezinhas pequenas que faz parte realmente de uma disputa eleitoral. Uma disputa presidencial, num país enorme como o nosso, é muito natural, e toda eleição ela é assim. Você tem alguma derrapada de um candidato aqui, de um candidato ali, uma multa aqui, uma multa acolá. Então, eu vejo que o caso ocorrido ontem, o presidente ele se excedeu nas suas manifestações durante o evento oficial, né, durante o evento do 7 de setembro em Brasília. Então, para isso, no meu entendimento, o que cabe é uma punição de multa, uma punição mais branda. Essa punição de perda de inelegibilidade, de perda do registro, embora do ponto de vista formal pode ser discutido, não tem restrição nenhuma, porque de fato houve essa utilização, mas não tem potencialidade nenhuma para realmente conseguir efetivamente que essa ação de investigação judicial eleitoral seja acolhida, seja julgada procedente. Agora, doutor, diante desse fenômeno para o qual a Cris chamou a atenção agora, de excessiva judicialização da campanha, o senhor acha que seria o caso, ou seria bem-vindo, algum tipo de mecanismo para tentar evitar essa apresentação excessiva de ações na justiça, algo semelhante àquilo que existe na legislação trabalhista? E aí o senhor me corrija se eu estiver enganado e pode dar o nome exato, mas, se eu não me engano, é a litigância de má-fé, né? Que você prevê punições para o caso da pessoa que apresenta ações que não se justificam, que acabam depois sendo derrotadas, e aquela pessoa até tem que pagar, inclusive, honorários e os custos todos do processo. O senhor acha que seria bem-vindo um mecanismo assim na justiça eleitoral? Olha, eu sinceramente, Brown, eu vejo que algumas questões como essa, de propaganda indevida, de forma indevida de se portar num evento, alguma questão nesse sentido, eu vejo que isso é uma discussão que faz parte da disputa eleitoral. Eu vejo muito ruim, eventualmente, limitar isso. Faz parte da disputa, eventualmente identificando alguma coisa indevida, o partido ou o interessado, ele tem que ingressar com a ação, alguma coisa nesse sentido. O que eu vejo que a legislação pode evoluir, a própria justiça eleitoral avançar nesse sentido, é com relação a algumas questões mais estratégicas. Então, nós estamos tendo, por exemplo, alguns julgamentos de registro de candidatura, né? Algumas candidaturas que todos nós sabíamos que seriam natimortas e que agora estão sendo julgadas. Esse tipo de coisa, sim, poderia ter uma legislação que antecipasse eventualmente essa apreciação, até para que o eleitor ele aproveitasse esses 45 dias de campanha eleitoral já sabendo quem efetivamente pode ser eleito, quem efetivamente pode participar do pleito. Agora, doutor, falando de uma questão, uma decisão pontual desta quinta-feira, um dos ministros do TSE, Paulo de Tarso, rejeitou hoje um pedido que foi feito pela campanha do presidente Jair Bolsonaro para que postagens e vídeos, principalmente da campanha do ex-presidente Lula, que falavam sobre a compra, a aquisição de patrimônio de imóveis com dinheiro vivo, fossem retirados do ar. Exemplo do que aconteceu, e já falamos a respeito disso em entrevistas anteriores, no sentido do que aconteceu no final de agosto, quando foi feito um pedido pela campanha do ex-presidente Lula para que postagens feitas no Twitter pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, que vinculavam Lula ao PCC, fossem também retiradas do ar. E nesse caso também o pedido foi negado. Está havendo uma coerência nessas decisões nesse sentido, até agora, decisões que estão sendo tomadas pelo TSE? Olha, de uma forma geral, sim, Lívia. Eu vejo que o TSE ele tem uma jurisprudência já bastante consolidada no sentido de fazer com que o debate ele corra o máximo possível, no sentido de fazer com que não seja qualquer dissabor ou qualquer ofensa de menor porte que possa gerar uma medida capaz de restringir a propaganda eleitoral. Então, o TSE ele já vem com esse histórico e ele vem empregando isso.
para que haja uma medida realmente restringindo, aí necessariamente tem que ter uma mentira mais cabalmente demonstrada, mais cabalmente comprovada pela parte que ingressar com a representação, ou então algo que tenha realmente uma potencialidade muito forte de alterar o resultado da eleição. Então, eu vejo que o TSE vem mantendo coerência com relação a essa questão das eventuais restrições ou não da propaganda eleitoral. Cris. Eu queria voltar nessa questão da judicialização. A gente viu na semana passada uma filigrana, né, que é uma busca e apreensão na casa do candidato, agora candidato Sérgio Moro ao Senado pelo Paraná, e de um outro candidato ao Senado pelo Paraná, que é o deputado federal Paulo Eduardo Martins. Parece que a alegação dos opositores que entraram com a medida judicial no TSE pedindo essa busca e apreensão era o tamanho da fonte do nome dos candidatos no santinho. Se a gente vai descer a esse nível de minúcias, a gente vai ver provavelmente até o dia da campanha todo tipo de operação. O senhor não acha que dentro do próprio direito deveria haver um certo consenso de que tipo de assunto os partidos poderiam judicializar ou não? Olha, Cris, esse ponto eu concordo totalmente com você. Eu vejo que hoje em dia a gente tem uma legislação eleitoral que em determinados aspectos ela acaba engessando demais. Então, hoje em dia você tem restrição do tamanho exato do adesivo que vai ser colocado no carro, restrição do tamanho exato do nome do suplente, do tamanho exato de um adesivo que vai ser colocado na janela de uma residência. Esse tipo de detalhamento, ele acaba engessando demais a democracia. Então, eu concordo com você que esse tipo de situação, esse tipo de restrição deveria ser revista pela legislação eleitoral. E aí o legislador, no caso nosso, o parlamento é quem deveria rever esse tipo de restrição. No âmbito da justiça eleitoral, a justiça eleitoral ela tem que aplicar a lei. Nesse ponto, aliás, o correto é quando a justiça eleitoral efetivamente se restringe à aplicação da lei. Então, nesse caso, a lei existe. Um partido opositor identificou uma falha, como acontece bastante, viu? Esse tipo de medida acabou ganhando repercussão por conta do candidato a senador Sérgio Moro, mas acontece bastante nas campanhas eleitorais. Então, entrou com esse pedido. A Justiça Eleitoral, de fato, identificou que havia irregularidade, determinou a busca e apreensão no comitê que havia sido informado pelo candidato Sérgio Moro, que por talvez uma falha do candidato, ele acabou informando o seu endereço residencial e acabou tendo essa situação indesejável. Mas eu concordo com você que determinadas minúcias a lei não deveria atingir, não, até para deixar com que a sociedade possa também se manifestar tranquilamente, fazer a sua campanha, a sua propaganda, dar liberdade ao cidadão a manifestar suas vontades, suas opiniões, né? Muito bem, recebemos aqui no Jornal Jovem Pan o doutor Cristiano Vilela, advogado, especialista em direito eleitoral. Obrigado mais uma vez, viu, doutor, pela entrevista. Boa noite. Obrigado a todos, uma boa noite, é sempre uma satisfação.